Olá, boa noite. O primeiro plano desta semana está começando. E a partir de hoje estamos com um novo formato e vamos conferir o que aconteceu ao longo da semana e que foi destaque aqui na TV Pai Eterno. Fique conosco, o primeiro plano está no ar. O Dia Mundial Sem Carro é uma data internacional que foi celebrada no dia 22 de setembro em cidades do mundo todo. O objetivo desta data é levar as pessoas a refletirem sobre o uso em excesso do automóvel. Vamos ver mais sobre isso com a reportagem da Tiara Castilho. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura e também do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que quase 60 milhões de automóveis estão registrados no país, mas a frota total é muito maior e passa de 100 milhões, quando analisados os licenciamentos. E não é difícil perceber que o número é grande. Basta olharmos as metrópoles para confirmar essas informações. Tem cidades no Brasil que os congestionamentos se formam por causa da quantidade de automóveis trafegando ao mesmo tempo. Uma opção para diminuir esse número nas ruas seria o uso de outros meios, como a bicicleta, por exemplo. Pelas vias, a gente sempre encontra pessoas que deixam o veículo em casa para andar sob duas rodas. O Douglas até queria fazer parte dessa estatística. Ele já morou no exterior e conta que por lá tinha o hábito de pedalar para ir ao trabalho e fazer as tarefas do dia a dia. Aqui no Brasil, apesar de ser apaixonado pelo esporte, ele acredita que seria uma boa opção, mas falta planejamento. Aqui no Brasil, os governantes eles pensam em bicicleta como se fosse algo de quem não tem o que fazer, de pessoas desocupadas ou para lazer. Sendo que em muitos países, eu estou falando aqui de países desenvolvidos, as pessoas têm a bicicleta como meio de transporte, não só apenas como lazer, que é o que a gente tem. Então o que falta muito aos nossos governantes é consciência. As pessoas também poderiam passar a andar mais de bicicleta, mas aí tem a questão da segurança, tanto do trânsito quanto a violência. Eu sou uma dessas pessoas. Eu só pedalo, só ando de bicicleta em Goiânia em finais de semana, durante o dia, no final de semana, e durante a noite eu pedalo, mas só que eu pedalo em grupo. Então a gente tem uma insegurança muito grande também quando vai pedalar. Com o intuito de informar a população sobre o mau uso do automóvel, surgiu na França, em 1997, uma campanha chamada Dia Mundial Sem Carro. Hoje ela acontece em diversos países do mundo e tem como principal intuito informar a população sobre o mau uso do veículo. O dia 22 de setembro é uma oportunidade para que as pessoas experimentem vivenciar a cidade de outra forma. Transporte público, bicicleta e mesmo a caminhada como alternativas saudáveis. Especialistas garantem que não existe nenhum problema em ter um automóvel e usá-lo. Marcos Rotem afirma que ao longo dos últimos anos, as cidades foram adaptadas para atender quem tem carro, não as pessoas que nela vivem. Houve um investimento bom no uso individual do automóvel do que em soluções de transporte em massa. O ser humano se tornou já e cada vez mais dependente do carro. Então é um dia para chamar a atenção, para que as pessoas passem a pensar no que elas podem contribuir para melhorar a vida nas cidades, utilizando outros meios de transporte, onde tiver, andando a pé, andando de bicicleta. É uma forma de chamar a atenção das pessoas para isso, para que elas mudem o seu comportamento e percebam que elas podem até ter uma vida melhor sem o carro. Além da falta de estrutura para o número de veículos nas ruas e estradas, esse excesso ainda causa outro problema, prejudica o meio ambiente. As pessoas elas vão se tornando cada vez mais reféns do carro. Isso traz a poluição, a ocupação do espaço, a deterioração da cidade, né? Porque cada vez se faz mais avenidas, e uma avenida ela vai ser sempre algo agressivo, tanto visualmente quanto em termos da poluição do ar. E as pessoas também têm estacionamento, né? Às vezes você vê aquele monte de carros estacionados, aquela quantidade enorme de carros estacionados, e as pessoas
tendo a sua vida deteriorada, estressadas por isso, né? Não que as pessoas estão felizes. Eu estou andando de carro, estou aqui 1h30, 2 horas parado no trânsito, a pessoa acha que vai sair agradável, né? As pessoas estão sofrendo com isso. Então as pessoas precisavam ter consciência. O carro, ele nunca vai andar numa cidade acima de 20 km por hora em média. Então se você for morar 20 km da onde você trabalha, ou de onde os teus filhos estudam, você vai gastar no mínimo 1 hora, no mínimo 1 hora. Então as pessoas precisavam ter consciência disso. Olha só, é preciso ter consciência no uso do automóvel. Nossa sociedade, ao se conscientizar, garante a sustentabilidade e diminui os níveis de poluição. Pequenos gestos fazem total diferença. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre catequese? O papel de catequizar é dedicado aos leigos e leigas da igreja por meio do Ministério dos Catequistas, um trabalho muito importante daquele que se dedica na transmissão da fé. O Alan Ribeiro conta detalhes sobre esse assunto. Há 20 anos, a Dora tem a missão de dar catequese às crianças na paróquia de São João de Brito, no Brooklyn, em São Paulo. Atentamente, os catequizandos observam tudo o que é passado por ela. No encontro de hoje, o tema é liturgia. E em cada rostinho, a Dora vê a certeza de que uma sementinha está sendo plantada ali. A gente faz tudo que faz é com muito amor, com muito prazer, né? Não existe sacrifício. Mas é gratificante demais a gente vê-los comungando e recebendo Jesus e perseverando, né? Que é mais importante. Porque a gente sempre fala, vir aqui, né? Passar 2 horinhas aqui na semana, assim, e depois, né? A gente quer criar laços, quer ter amizade com a família, com as crianças, né? Porque eu acho que a evangelização continua. No ano passado, o Papa Francisco instituiu o Ministério dos Catequistas, reconhecendo a importância da presença de leigos que se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Um gesto visto pela Dora com muita surpresa. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu achei que, enfim, é um reconhecimento, vamos dizer, da igreja, assim, né, para o catequista, mas de uma responsabilidade muito maior, porque, tanto que eu acho que não é chegar e ser catequista, você tem que se preparar, né, e isso eu acho que ele está querendo um pouco isso da gente. Acredito que traga um pouco mais de responsabilidade para aquele que se propõe a evangelizar, a catequizar. Com a instituição do ministério pelo Papa Francisco, os catequistas assumem agora com mais vigor a missão na formação para a vida cristã. Dessa maneira, passam a ser acompanhados de perto por toda a comunidade, com o intuito de fortalecer ainda mais esse pilar fundamental para a Igreja. Recentemente, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB, apresentou um documento de caminho formativo que ajudará as dioceses na compreensão da vocação de cada candidato ao ministério. As dioceses vão desenvolver, então, esses itinerários formativos e de discernimento também para os possíveis catequistas ministros. Nós vamos adaptar, né, ao catequista, que deve ser ministro, que é chamado a ser ministro, o que seria próprio para ele, né? Então, o que exigir, o que propor, qual resposta que se espera dele, em quais tempos, em quais etapas, fases, experiências missionárias, né? Então, me parece que a igreja ela é uma educadora, né? Então, vai ser desafiador, sem dúvida, porque tem uma adaptação, mas não é uma novidade absoluta. As dioceses, com certeza, vão se empenhar e vão fazer belas propostas. O bispo ainda pontua o gesto do Santo Padre. O Papa Francisco, ele vê, né, ele percebe o valor dos ministérios em geral. Então, uma igreja onde os fiéis leigos são reconhecidos na sua colaboração específica nas comunidades. E o resultado desse trabalho árduo é recompensado por cada vida que chega ali e, de alguma maneira, pode ser transformada pelas mãos do catequista.
É muito importante valorizarmos os nossos catequistas e sabermos que a palavra de Deus sempre transforma vidas. Outro gesto de amor ao próximo e que pode salvar vidas é a doação de medula óssea. O Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea foi criado em 1993 em São Paulo para reunir informações de pessoas dispostas a doar medula óssea para quem precisa de transplante. Vamos acompanhar na reportagem com Alex Rodrigues. Doar é um gesto de amor, uma atitude que salva vidas. São várias as formas de contribuir com a saúde de outras pessoas, doando sangue, órgãos e também medula óssea, que é um tecido líquido que fica no interior dos ossos, onde são produzidos os componentes do sangue. Para os pacientes que lutam contra a leucemia, a nossa contribuição se torna ainda mais importante. Quando a pessoa tem essas doenças que provocam o mau funcionamento da medula óssea, na verdade é como se ela parasse de funcionar, né? As células daquela pessoa, elas não têm função, ou elas se reproduzem de maneira desordenada, e nesse caso é preciso substituir esse tecido por um tecido viável, um tecido com vitalidade, com a função normal. Então, para isso, a gente transplanta células de outra pessoa que estão nessas condições para que a medula comece a fabricar novamente células naquele padrão adequado. O REDOME é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Há 3 décadas, ele tem trabalhado para facilitar o processo de identificação de doadores compatíveis. É um programa que foi criado há quase 30 anos e que, ao longo desse tempo, tem reunido as informações de voluntários que se cadastram como potenciais doadores para a doação de medula óssea não aparentada. O cadastro do REDOME é um cadastro que acompanha o doador ao longo da vida. Ele permanece ativo até o doador completar 60 anos. E esse doador ele vai ser convocado para realizar a doação em função da compatibilidade. Então, ele pode ser identificado como um potencial doador 5, 10, 15 anos depois de ter feito o cadastro. E nesse momento, nós temos o desafio de localizar e encontrar esse doador. Então, se o doador mantém seu cadastro atualizado, é mais fácil para que nós possamos encontrá-lo e ele possa, então, fazer a doação. Além do site, os interessados em doar podem fazer seu cadastro indo até as unidades do Hemocentro, espalhadas por todo o país. São mais de 5,5 milhões de brasileiros cadastrados como doadores de medula óssea. O Brasil é o 3º no mundo com o maior banco, perdendo apenas para Estados Unidos e Alemanha. A doação de medula óssea é feita através de procedimentos simples e que não trazem riscos à saúde. Durante esse mês, o Brasil promove a campanha Setembro Verde, que incentiva a doação de órgãos e tecidos. E, apesar de ser líquida, a medula é considerada um órgão também. A medula óssea é um órgão, sim, é um órgão que não é sólido, né, um órgão líquido. E a diferença do outro transplante, que eu acho que é um fato interessante, é que eu não preciso de ninguém para decidir por mim. A legislação brasileira para a doação de órgãos sólidos é feita pós-morte, muitas vezes, né, e precisa do consentimento da família para autorizar esse transplante. A doação de medula óssea, não. Eu mesma vou decidir, eu estou viva, estou em boas condições de saúde, eu decido que eu vou colaborar com a vida de alguém, que eu vou salvar alguém. Então, nesse mês, a gente chama a atenção da sociedade para a importância do transplante de medula óssea. Existem mais de 80 doenças que podem ser beneficiadas com esse tratamento. E quando é indicado o transplante de medula óssea, é porque muitas vezes não há mais outra opção terapêutica. Então, é a garantia de sobrevida desses pacientes com esse tratamento. Existem muitos mitos relacionados à doação de medula óssea, afirmando ser um processo doloroso e até perigoso para a coluna vertebral. Mas essas informações não procedem. Atualmente, existem 2 formas de se fazer a retirada, e ambas muito seguras. Para o doador, a doação ela pode ser realizada de 2 maneiras. O modelo tradicional de doação, que a gente chama, a coleta de medula óssea, se dá pela retirada das células-tronco da medula óssea diretamente da medula óssea. Então, está localizada dentro de alguns ossos do organismo. Isso é realizado em centro cirúrgico, sob anestesia. Esses ossos não têm nenhuma correlação com a coluna vertebral, então não tem nenhum risco de fazer um dano à coluna vertebral, mas é um procedimento que requer uma internação de 1 ou 2 dias para fazer a coleta. A outra alternativa, que também é segura, para o paciente e para o doador, ela consiste em um doador
tomar uma medicação que vai estimular as células-tronco a saírem da medula óssea e a circular no sangue. Então, depois de 4 dias de medicação, esse doador ele vai fazer uma coleta por aférese, que consiste em coletar essas células através de um processo de filtragem, né, do sangue, semelhante a uma coleta de plaquetas. A escolha da fonte, ela depende da doença do paciente, de alguns parâmetros como o peso do doador, o peso do paciente e, claro, né, da escolha do doador, porque durante todo o processo, o doador tem a oportunidade de esclarecer dúvidas com profissionais especializados e participar dessa decisão. Agora, vamos falar de política? Nesse período de campanha eleitoral, é importante o cidadão acompanhar os candidatos e suas propostas, visando resgatar a fé na política. A Lohane Castro preparou uma reportagem sobre este assunto. Vamos assistir. Muitas das vezes que eu vou debater no trabalho, em qualquer canto sobre política, tem muita gente que fala assim, por favor, não gosto nem de falar de política. Por que você acha que isso acontece? O que fez o brasileiro perder a fé? Muita roubalheira, né? Muita falcatrua e há muito tempo que a nossa política está assim, né? Então tem que ter uma reforma total na política para melhorar, né? A gente não tem muito tempo para essas coisas não, por causa do trabalho, do dia a dia, né? Mas você acha importante eleger alguém que represente, que corre atrás dos direitos dos trabalhadores e também dos seus direitos? Sim. Acho importante, sim. Gutenberg e José representam nessa reportagem grande parte da população brasileira. Alguns tentam conversar sobre política no círculo de amizade, outros nem têm tempo para pensar nela. Isso ajuda a criar o maior senso comum, que o brasileiro não tem fé na política. Por trás dessa ideia de que a política é complicada, é suja, as pessoas comuns não se envolvem, não devem se envolver ou não entendem, há uma construção, né? Não é um dado percebido automaticamente, ou espontaneamente, ou ingenuamente. Quem está na política, quem de fato manda na política, que não são os políticos que nós conhecemos, mas são aqueles que têm o poder econômico, é que criam essa ideia, constroem essa ideia, para que a população em geral não participe da política e deixe que esse grupo pequeno, com um grupo de intelectuais iluminados, determinem o que é melhor para todos. Não é isso que a Igreja Católica pensa, não é isso que quem pensa democracia entende, né? É preciso que nós participemos. Isso ressalta a importância do cidadão acompanhar os candidatos e suas propostas. Além disso, o trabalho não encerra no fim das eleições. É ainda mais necessário acompanhar se as promessas serão cumpridas ao longo do mandato. Fechar os olhos para a vida política é o mesmo que contribuir para que a realidade permaneça como está ou fique ainda pior. O Papa Francisco ele dá uma dica muito interessante lá num discurso que ele fez no dia 7 de junho de 2013, no ano em que ele foi eleito. Ele vai falar primeiro que o cristão, a cristã, precisam se envolver com política. E quando acham que a política é coisa suja, é porque a gente olha para o exemplo de cristãos e cristãs que se envolveram e não se envolveram aos nossos olhos de forma adequada e fizeram isso porque não levaram os valores do Evangelho. Então, esta fala do Papa, acho que ilumina, convida-nos a lançar o olhar sobre isso. E aí, tem algumas questões interessantes que a gente precisa pensar. Política, como o próprio Papa Francisco fala e outros papas falaram, como Paulo VI, São Paulo VI e o XI, é uma forma muito importante de viver a caridade no sentido amplo. E nós sabemos que a política é a coisa que mais interfere no nosso dia a dia. A política que, de fato, vai colocar a comida na nossa mesa, vai determinar se a nossa geladeira, quando a gente abre, está cheia ou não e de que produto. O padre dá dicas de como olhar para a política sem perder a fé. É procurarmos, de fato, debruçarmos sobre a política, entender o que é política, valorizar, né? E esta é uma construção que a gente faz ao longo do tempo. Outro ponto que é importante refletirmos é o seguinte, que a classe política dá mau exemplo, é verdade. Mas se nós olharmos, na nossa família também tem mau exemplo. Ontem eu falava para um grupo de casais com quem eu me reúno sempre o seguinte, vamos olhar para as nossas famílias. Quantos maus exemplos nós temos, inclusive de corrupção, não é verdade?
Então, a classe política, uma vez escolhida por nós, ela é representante da nossa sociedade. Só que tem um detalhe. A classe política, até porque também são gestores públicos, administra orçamento que vai do nosso salário, com muita razão, está em vitrine, é mais visibilizada. Se tem uma corrupção cometida por uma empresa particular, por uma família, por alguém da nossa família, nós temos que prestar conta para menos gente, e isso não é visibilizado. Então, a gente precisa entender que a classe política é o retrato fiel da sociedade em que nós estamos. Se entendemos isso, a gente precisa continuar a indignar-se com a política mal feita, mas não vamos deixar de participar por causa disso. A gente não deixa de gostar da família, porque um membro da família faz uma ou outra coisa que a gente não considera boa, né, que a gente não valoriza. Então, é preciso ocuparmos este espaço. Na volta do intervalo, vamos acompanhar a visita do padre Rupnik na obra da Nova Casa do Pai. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O padre Marco Ivan Rupnik, artista da Ordem dos Jesuítas, visitou a construção da nova Casa do Pai, uma visita que dá início ao plano de decoração em arte sacra. E o nosso repórter Tarek Cardoso acompanhou todo esse momento. Vamos ver. Que a nova Casa do Pai Eterno ficará muito bonita, isso você já sabe. E para que possamos contemplar Deus através do belo, todas as etapas desta obra estão sendo planejadas com muito carinho. No último fim de semana, o padre Marco Ivan Rupnik, sacerdote esloveno e um dos artistas que assinará o projeto de arte sacra do novo templo, visitou o canteiro de obras e assinou um termo de compromisso para executar o planejamento de vitrais e mosaicos que farão parte da nova Casa do Pai. Per me io lo sperimento come un dono. Eu experimento essa visita como um dom. É uma profecia porque nos últimos séculos quase perdemos a visão de Deus Pai, a experiência de Deus Pai. O fato de Deus ser absoluto, em princípio absoluto. Mas hoje, a humanidade necessita do amor de Deus Pai. Por isso, para mim, é uma graça ver que aqui está se fazendo este trabalho. É uma profecia. Penso que é para a humanidade conhecer a Deus que não é simplesmente Deus, mas Deus Pai. Poter conoscere Dio que não é simplesmente Dio, mas Dio Padre. Então nós estamos acolhendo pela primeira vez aqui Padre Marco Rupnik, que mais do que um artista, ele é um missionário, presbítero, jesuíta, teólogo. Eu diria que o ser artista dele é consequência do seu ser missionário, do seu ser teólogo. A gente pode perceber na sua própria palavra que a sua preocupação maior é justamente com a reflexão sobre os temas fundamentais da fé. E ele estar aqui com toda a sua experiência de trabalho já realizado por todas as partes do mundo e saber que ele poderá colaborar conosco na edificação deste lugar sagrado para acolher os peregrinos é motivo de muita alegria. Padre Rupnik é teólogo e artista. Sacerdote jesuíta, já criou obras famosas em todo o mundo. Templos como a Capela Redentores Mater no Vaticano, as basílicas de Fátima e de San Giovanni Rotondo, a fachada do Santuário de Lourdes e a fachada do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida contam com seus traços que nos ajudam a contemplar a Deus através da arte.
La più difficile è stata la prima, la Redemptoris Mater in Vaticano sotto Giovanni Paolo II, perché A mais difícil foi a primeira, a Redemptoris Mater, no pontificado de João Paulo II. Eu era jovem, inexperiente, porém ali eu aprendi uma coisa importante: não contar somente comigo, mas confiar naquele que me chama. Nunca entendi por que a igreja faz concursos, porque isso não é eclesial. A igreja chama, quando você se sente chamado, faz uma grande diferença. Moisés queria fazer o bem, mas era ele que queria fazer o bem. Depois, ele foi mandado por Deus e aí tudo muda. Aprendi isso. Não me apresento mais em nenhum lugar. Se a igreja chama, respondo. Se não me chama, não vou, porque isso é muito importante. E não nós queremos fazer, nós devemos fazer. Não, isso não. Perché è importante questa cosa, di non essere noi dobbiamo fare, noi vogliamo fare, no. Para o arquiteto João Martins, é um privilégio ter ao lado o padre Rupnik para executar estes trabalhos que vão embelezar a nova casa do pai. É uma oportunidade incrível para nós, né, que a gente está fazendo um processo como deveria, que é a arquitetura caminhando junto com o projeto iconográfico, que é toda essa concepção das imagens, das pinturas, né? Então, a gente já tem alguns anos de conversas, de reuniões. O padre Rupnik já conhece bastante bem o projeto e tem participado assim das decisões juntamente com as decisões de arquitetura. Então, felizmente, a gente está caminhando num processo ideal, assim, de discussão da parte artística com a parte arquitetônica, para a gente conseguir chegar a um bom resultado, né? Ao ser indagado sobre o que planeja realizar na obra, padre Rupnik ainda se esquiva e, como um bom artista, faz mistério, mas reconhece que esta é uma missão confiada a ele pelo Pai Eterno através da Igreja. É uma domanda exagerada. É uma pergunta exagerada, mas eu ousarei dizer que se a igreja nos chama, verdadeiramente, é da vontade de Deus que se faça o trabalho. E se é para fazer, entendo que é preciso compreender em que, de verdade, consiste na vida dos filhos de Deus, da população redimida, da população batizada, da população de Cristo. Qual é o caminho? Qual é o futuro do povo redimido? Porque este povo é formado pelos filhos de Deus. Porque questi sono figli di Dio. Eu te convido agora para sabermos mais sobre economia. Se a previsão da inflação para esse ano se concretizar, beneficiários do INSS devem receber aumento no pagamento do benefício. O valor para a contribuição mensal também sofrerá um reajuste. A Lohane Castro preparou uma reportagem. Vamos assistir. O teto das aposentadorias e demais benefícios do INSS pode subir mais de R$ 500 em 2023. Atualmente, o valor pago é de R$ 7.087. Com o reajuste, passará para R$ 7.612. As mudanças foram baseadas na previsão da inflação para este ano, que é de 7,41%, e constam no orçamento de 2023, protocolado no Congresso Nacional no final de agosto. Por isso, ainda pode ter alteração. A gente não tem o valor ainda definido, né? A gente não sabe qual vai ser a inflação até o final do ano, então a gente precisa também aguardar para saber se realmente o valor será esse. É isso, muda tudo, né? Eu posso ter o mesmo presidente, mas posso não ter os mesmos os parlamentares. Então muda todo o Congresso Nacional, o Poder Legislativo muda, e isso depende de reajustes, né? De análise de toda essa inflação. Então nós não sabemos qual será o salário mínimo de 2023, né? Precisamos aguardar aí para saber e confirmar. Assim como o salário mínimo, o piso dos benefícios previdenciários segue sem reajuste acima da inflação desde 2019. Naquele ano, o governo subiu o mínimo com base em uma previsão de inflação maior.
Com isso, o aumento do teto das aposentadorias vai impactar todos que recebem benefícios do INSS e contribuintes. Quando você aumenta o teto, você também aumenta a contribuição. Então, não há uma defasagem, precisa que haja um reajuste, a gente está tendo uma inflação alta, eu não tenho só o aumento do teto, mas eu tenho o aumento do mínimo também. Então, toda a arrecadação, ela acaba também aumentando em um percentual importante. No ano de 2021, nós tínhamos um teto que era 6.400, aumentou ali 6.400 e pouco. Nós tivemos um aumento de R$600 do teto no ano de 2021 para 2022, né, de 6.400 para 7.087. Então, vejo que a gente não tem tido um aumento em torno de R$500, R$600 a cada ano, e isso tem automaticamente um aumento da arrecadação. E esse aumento acaba sendo de acordo com o índice do INPC. Então, a gente tem um aumento e a correção desse índice pelo INPC. Então, não acho que haverá prejuízo, porque você tem um aumento do teto, os benefícios previdenciários também são aumentados em relação a esse percentual do INPC. Então, é tudo bem conectado, né? Você aumenta o teto, aumenta a arrecadação, aumenta o benefício também de acordo com o índice do Nacional de Preço ao Consumidor. Vamos falar sobre a importância do ensino da música no aprendizado ativo das crianças. A música vai muito além da diversão, pois proporciona segurança emocional, maior socialização, conhecimento sobre diferentes culturas e permite que o indivíduo se expresse por meio do corpo. Vamos acompanhar mais nesse assunto com a Tiara Castilho. Assim que o concerto de música começa, a animação das crianças, pais e funcionários desse Centro Municipal de Educação Infantil em Goiânia, Goiás, é muita. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, meia, vamos dar. Aqui é bem diferente da formalidade. A apresentação acontece em uma roda e todos se divertem para gerar uma proximidade e interação com a música. Todo o repertório é inspirado em livro impresso ou manuscrito, que contenha uma coletânea de canções infantis brasileiras. E as músicas são interpretadas com os instrumentos de orquestra. O projeto já aconteceu em várias cidades do Brasil e leva, além de conhecimento, entretenimento para os meninos e meninas. O objetivo é de sensibilizar todos com a arte, né? A música é muito importante para o desenvolvimento humano, né? Da criança, dos pais, de todos. Então é um momento, o objetivo principal é de sensibilizar para a música, para a arte. A música, em primeiro lugar, para a expressão criadora, para a sensibilização, para a escuta. E claro que também ela acaba ajudando muito no desenvolvimento infantil, na atenção, na concentração, na coordenação motora. Tudo isso é muito importante também no desenvolvimento da criança, né? Então, mas principalmente na sensibilização para a arte, para a expressão criadora. A professora Leila tem o hábito de cantar para as crianças da sala de aula. Aqui são meninos e meninas com cerca de 3 aninhos e trabalhar a música através do concerto agradou os pequenos estudantes e também os profissionais da educação. Eu canto muito em sala de aula, geralmente as musiquinhas Pintinha Amarelinha, muitas músicas, né? Eles todos ficarem batendo palmas e cantando, gostaram muito. Além dos funcionários do local, as crianças e também os pais dos alunos foram convidados para vivenciarem esse momento. Teve muita concentração e alegria por parte de quem acompanhou tudo isso aqui. Foi uma satisfação muito grande a gente receber o projeto e uma inovação, porque é um projeto que acontece no Rio de Janeiro com muito sucesso e vir para Goiânia e vir para nossa instituição foi assim uma forma de encantar todo mundo.
Após o convite, todos abraçaram a ideia, já começou essa comunicação com as famílias e com as crianças e foi percebido isso nesse momento, né, da interação e a curiosidade com os instrumentos. São pessoas muito capacitadas e que tiveram toda a tranquilidade para trazer a seleção de música, os instrumentos, né, que encantou as nossas crianças. Especialistas garantem que a música contribui para o desenvolvimento da criança. Ela ajuda na socialização, na memória, na concentração e, claro, é uma brincadeira divertida. As crianças do Sambê Minervina têm entre 0 anos, né, a 3 anos e 11 meses. Então são crianças bem pequenas, além dos bebês. Então eles já têm muita afinidade com as músicas e ficam bem felizes e se tranquilizam, né, com a música. Então com a vinda do projeto, a gente percebeu assim que veio somar, né, e ampliar o conhecimento das nossas crianças. Daqui a pouco vamos acompanhar uma entrevista bem legal da Cleide Rocha com o padre Edson Ribeiro. Ele contou um pouquinho da sua história vocacional e o seu hobby por videogame. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu te convido para ver um trecho importante da roda de conversa do programa Almanaque Católico. O padre Wellington Silva conversou com 2 psicólogos sobre a ligação da fé com a saúde mental. Vamos acompanhar. Para entender mais sobre essa ligação entre fé e saúde mental, nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga e mentora de carreiras, Poliana Landim. Poliana, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, padre, muito obrigada, alegria estar aqui. Nós que agradecemos, né? E também está conectado conosco o padre José Carlos Ferreira, que é psicólogo, especialista em neuropsicologia. Padre, seja bem-vindo. Boa tarde, padre, boa tarde, colega aí, profissão. Uma alegria estar com vocês nessa roda de conversa. Tá certo. Eu vou começar, então, primeiro fazendo uma referência a essa campanha que as pessoas já devem estar acompanhando, né, desde o início desse mês, que é o Setembro Amarelo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o significado de se celebrar o Setembro Amarelo e se as motivações de se fazer essa campanha têm sido alcançadas ao longo do tempo. Primeiro a Poliana, depois o padre, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. A campanha de Setembro Amarelo, ela tem o intuito de conscientizarmos, de falarmos a respeito da saúde mental, especificamente relacionado ao combate e à prevenção ao suicídio. Então, de uma maneira geral, ao longo do ano, a gente vai falando a respeito de temas específicos, né, como a campanha Outubro Rosa, Novembro Azul, e se escolheu, então, o mês de setembro como uma forma de a gente poder falar um pouco melhor sobre o suicídio e dar voz às pessoas também para falarem a respeito desse assunto. É uma forma de prevenção também. Perfeito. E, padre, quando nós falamos do Setembro Amarelo, né, é esse mês de combate ao suicídio, né, ou à preservação da vida. Perfeito. Como nós devemos observar a celebração desse mês nas iniciativas do dia a dia? Então, em primeiro lugar, nós devemos lembrar que o mês de setembro, ele faz parte de um projeto maior de cuidado com a vida, que deve acontecer todos os dias. Todos os dias nós devemos cuidar da vida, devemos cuidar da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. Agora, esse mês tem uma referência, série de referência, aliás, para que observemos de maneira bem
concreta no cotidiano como está a nossa saúde mental e como anda a saúde mental daquelas que conosco convivem. Perfeito. E a gente observa uma questão que está cada vez mais premente, principalmente com a questão da pandemia. As pessoas, elas ficaram mais sensibilizadas, elas tiveram afloradas situações emocionais delicadas. E aí, como vocês observam, a pandemia contribuiu para que a gente se percebesse mais sensibilizado, mais sensível diante da finitude, diante da sobrevivência, diante das enfermidades que ela trouxe. E aí, não somente falando de Covid, né? Porque a Covid é uma das enfermidades que a pandemia trouxe. Sim. De uma maneira geral, tanto ela trouxe esse nosso olhar para a finitude e para a possibilidade da finitude da nossa vida, mas também ela trouxe consigo uma série de consequências para a nossa saúde mental, para a saúde emocional. Porque junto com isso vem também o medo, a ansiedade, a angústia frente a tantas perdas de familiares, de pessoas queridas. E com isso a gente percebe que uma das grandes repercussões, não só do Covid, mas também da saúde emocional das pessoas, especialmente no Brasil, né? O nosso país, ele está como o primeiro país em adoecimento, especialmente na área de ansiedade. Ele é o 5º quando a gente fala em depressão. E tudo isso foi, a gente vê uma repercussão muito grande da pandemia, de como as pessoas foram aprendendo a lidar ao longo do tempo com essa possibilidade da finitude, mas também com todas as outras repercussões, com o impacto que teve desde a nossa rotina, né, de como a gente lida com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a forma de estudo. Então, teve impacto nas nossas vidas de uma maneira muito significativa. Padre José Carlos, como o senhor observa os impactos aí da pandemia nessa situação da saúde mental das pessoas? Parece que nós ficamos à mercê das situações emocionais que nos colocaram contra a parede, não é mesmo? O povo perdeu a paciência de ficar dentro de casa, foi mais estressado para o trabalho, mesmo trabalhando de home office, etc., né? Eu penso que, apesar do estrago causado pela pandemia, a saúde mental é a bola da vez. Nunca se falou tanto e se preocupou tanto com a saúde mental como nós temos preocupado no momento. Agora, existe, como a colega disse, diversas consequências com relação à saúde mental. Depois da pandemia, uma delas, no Brasil, é a ansiedade. Entendendo a ansiedade como uma reação a esse medo ou essa sensação de finitude que nós experimentamos durante muito tempo. E claro, além disso, vai criando outras consequências como estresse, a agressividade e a violência e uma série de outras consequências. A nossa apresentadora, Cleide Rocha, conversou com o padre Edson Ribeiro. Ele é lá de Minas Gerais e contou a sua história vocacional e o seu hobby por videogame. Mas videogame e vida vocacional funciona? Vamos assistir. Como conciliar a vida vocacional com os seus hobbies? Bem, Cleide, assim como qualquer pessoa, né, o padre tem também o seu tempo, vamos dizer, um pouco livre. E óbvio que aquilo que a gente faz no nosso tempo livre não pode ultrapassar os nossos compromissos, né? O padre possui as suas atividades, os seus compromissos com a paróquia. Então, sabendo separar as duas coisas, sabendo que tudo tem o seu momento, tudo tem o seu horário, não tem impedimento nenhum, né? O senhor joga videogame desde quando, padre? Desde pequeno, né? Como criança, faço parte daquela geração que eles chamam hoje em dia de millennials, né? Que é nascida no final dos anos 80, início dos anos 90. Então, o videogame está presente na vida da gente desde muito cedo. Eu lembro de, ainda na infância, com os meus irmãos, meus amigos, ali por volta de 6, 7 anos de idade, já ter contato com videogame. Mas o senhor chamou muita atenção nas redes sociais quando investiu nisso do game e mostrar nas redes sociais, né? Como é que foi isso para o senhor?
Foi uma experiência diferente, Cleide, porque isso partiu de uma história interessante, inclusive, se você me permite contá-la. Sim. No ano de 2018, eu fui convidado para poder assessorar espiritualmente um colégio católico. E no mês de agosto daquele ano, as irmãs que cuidavam do colégio pediram, padre, se eu podia dar uma palestra vocacional para os meninos. E eu preparei com muito carinho todo o material, e eram cerca de 300 adolescentes, de 12 a 16 anos. E a gente falando, explicando, e os meninos não prestavam muito atenção naquilo que a gente estava partilhando. E eu lembro que eu comecei a falar sobre dom, que dom é algo concedido por Deus e ele é gratuito. E ele deve ser sempre colocado a serviço dos outros. E explicava para eles, olha, o médico ele estuda para poder curar os pacientes, um jogador de futebol ele joga pelo time. E eles não prestavam atenção naquilo que eu estava falando. E eis que naquele momento me veio uma ideia, e falei assim, olha, fala um pouco de jogo que eles vão entender. E eu fui e citei um jogo que é bem popular entre os jovens hoje, que é o Fortnite, e comentei com eles, olha, se você joga Fortnite, você joga em esquadrão de 4 pessoas, você não pode jogar sozinho. Se você for sozinho, as pessoas vão te derrotar, mas se você for em time, eles vão conseguir a vitória. E foi automático, Cleide. Eles viraram e falaram assim, nosso padre sabe daquilo que ele está falando mesmo. Virou a chave. Virou a chave, e isso acabou sendo um atrativo, porque a partir daquele dia os jovens ficavam mais à vontade para procurar a confissão, para poder ter uma direção espiritual, e ali eu percebi, olha, tem algo aqui, dá para a gente trabalhar com isso, dá para a gente fazer esse caminho. E tem dado muito certo, né? Hoje em dia a gente faz as lives jogando e as pessoas se sentem à vontade, eles passam por esse processo primeiro do estranhamento, de assustar, né? Um padre está jogando, e depois eles se sentem acolhidos, então acabam vindo procurar pedindo oração, pedindo direção espiritual. E hoje, além das lives jogando, a gente tem um grupo que a gente faz pequenas salas de áudio rezando a liturgia das horas 3 vezes ao dia, né? De manhã, logo quando acordamos, às 6 horas da tarde e também às 10 horas da noite. E são pessoas diversas, tem jovens, tem adultos, tem pessoas que nem de igreja são, mas se sentem bem ouvindo a palavra. Quais que são os jogos que o senhor gosta de jogar? Eu gosto muito desse que eu citei, né, o Fortnite, que é um mais popular. Eu gosto muito do Super Mario, né, que todo mundo conhece. E também um outro que se chama The Legend of Zelda também, que eu tenho um carinho muito grande. E esse reconhecimento, né? Como que o senhor tá lidando com isso? Pinta uma vaidade ou o sacerdócio vem e puxa? Opa, meu irmão, calma. Eu tô dizendo isso porque eu convivo com os padres e eles são mais ou menos assim. Pois assim, assusta um pouco. Eu confesso que eu não esperava que teria essa repercussão toda. Só que, antes de qualquer coisa, eu amo meu ministério e amo estar a serviço do povo de Deus. Se eu posso utilizar isso como algo a mais, que bom, mas isso não é o foco é o Cristo, né? Uhum. Então, eu tento, na medida do possível, regular isso, para poder não deixar que suba a cabeça também. Eu estou imaginando aqui que, como o senhor, muitos padres que têm outros hobbies ou outras atividades, conciliando isso tudo, pode trazer mais o jovem para dentro da sua comunidade, né? E descobrir vocações dentro desse universo mesmo. Nós temos um padre aqui que gosta muito de cozinhar. Vai que ele incentiva ali as pessoas, os meninos a cozinharem e fazer isso que o senhor faz. Eu acho isso muito interessante e muito oportuno, né, padre? Sim, eu acho que vocação passa muito por aí, Cleide, de Deus utilizar dos dons que Ele nos concede, dos mais diversos possíveis, né? São Paulo vai falar que o corpo de Cristo, né, que é a igreja, ele é formado por muitos membros e não tem mais importante ou menos importante, cada um tem a sua função. E nessa diversidade a gente consegue anunciar o reino de Deus. Eu acho que é isso que a gente tem que focar, é o anúncio. Seja da maneira que for, mas a palavra está sendo proclamada e outras pessoas estão conhecendo Jesus Cristo e tendo a sua vida transformada. Padre, qual que é o conselho que o senhor dá para quem queira seguir a carreira vocacional e os hobbies ao mesmo tempo? Antes de qualquer coisa, tem que ter claro que o nosso foco é Jesus Cristo. Os hobbies são sempre aquilo que eles são de verdade, né? Um momento de lazer, um momento de descontração. Você pode sim utilizá-los, mas tem que se ter o devido lugar. A gente tem que saber fazer a separação de quando é o momento, quando é oportuno e quando se deve fazer aquilo, né? Mas antes de tudo, ter Jesus Cristo em primeiro lugar.
Outra pergunta, padre. Como que os jogos de videogame muitas vezes podem ser motivos de conflito nas famílias? Às vezes colocado até mesmo como algo do mal, né? Fala, nossa, isso aí é coisa do demo. Como que o senhor explica isso para essas famílias? Eu sempre tento mostrar para as pessoas, Cleide, que a gente tem que aprender a separar o virtual do real. Se a gente souber quando aquilo que a gente está consumindo, aquilo que influencia na nossa vida, se a gente souber separar as coisas, não existe problema nenhum. Até porque a gente consome outros tipos de conteúdo, né? A gente assiste televisão, a gente assiste filme, a gente assiste série e tem muito conteúdo que realmente não presta muita coisa para a nossa vida espiritual. Então a gente tem que saber separar. E com jogos é a mesma coisa. A gente sabendo colocar as coisas no devido lugar, sabendo ter esse filtro daquilo que a gente deve seguir, daquilo que a gente não deve, é totalmente aceitável. Agora, a gente precisa ter também essa dinâmica de separação, mas também sabendo que, olha, isso eu não quero, isso não convém para a minha fé, isso não convém com os meus valores. Mas para chegar nesse patamar é só com crescimento espiritual, né? Se não tiver esse processo de crescimento, a gente nunca vai conseguir, de fato, saber ter esse discernimento dos espíritos. E o senhor acha que os pais, os avós, as mães têm que entrar nesse universo desses filhos para desmistificar um pouco essa coisa do mal? Eu acho que é um caminho, sabe? Não precisa ter esse receio de que é uma coisa do mal ou coisas assim, algo a ser banido, porque não adianta, essa realidade ela está presente. Ela faz parte do nosso cotidiano. E não existe nada de mal. Eu lembro que quando a gente era pequeno, existia esse tipo de pensamento. Não é uma coisa que presta e tudo, né? Existiam várias lendas que as pessoas colocavam, desde de coisas espirituais até coisas físicas, né? Quem nunca ouviu, por exemplo, a frase, vai ligar isso na televisão, vai estragar a televisão, vai causar problema de vista, alguma coisa assim. Todo mundo já ouviu essas histórias. Só que isso tudo é lenda, né? É uma tecnologia, tá aí, pode servir para o bem, sabe? Tem muitos jogos com conteúdos muito interessantes, que trazem mensagens muito bonitas, sabe? De vez em quando eu gosto de pegar alguns que têm uma história mais densa, mais profunda e mostrar para as pessoas, olha, tem uma mensagem muito bonita aqui. Dá para a gente poder tirar coisas muito boas, tem valores que condizem muito até mesmo com o cristianismo, porque as pessoas se esquecem que os jogos são criações humanas, e quando se é uma criação humana, a gente deposita naquela criação muito dos nossos valores. Então, se a pessoa que criou aqui tem valores, por exemplo, que condizem com a realidade de Jesus Cristo, esses valores vão estar presentes na sua obra, e isso pode ajudar as pessoas. E o senhor está falando aí de jogos que têm mais conteúdo, pode citar alguns aí para a galera poder assistir? Posso sim. Tem um, por exemplo, que inclusive não é todo brasileiro, mas foi produzido por pessoas que são brasileiras, que se chama Celeste e que trata temas como depressão e ansiedade. São extremamente profundos, sabe? Bonito e de uma maneira leve, simples e que leva a pessoa na jornada do autoconhecimento. Tem um outro também chamado Journey, que fala literalmente de uma jornada e é quase um tema vocacional. A pessoa vai acompanhando a jornada daquele personagem e vai vendo como ele vai crescendo na medida em que ele vai caminhando, sabe? É muito bonito. O programa Primeiro Plano dessa semana chega ao fim. Espero que você tenha gostado do nosso novo formato. Uma excelente noite para você e até breve.